Olá, boa noite a todos. Nós iremos na noite de hoje refletir sobre um tema, semeando o amor de Jesus. Deixa eu só conferir aqui, foi a Emily que me ajudou a selecionar o tema. Isso, exatamente isso, semeando o amor de Jesus. Para que nós reflitamos sobre esse tema, nós vamos usar a técnica ensinada por Jesus, utilizando uma das suas parábolas para que possamos nos colocar no contexto dessa parábola e dessa forma, como aprendizes de Jesus, estarmos aí no exercício do seu evangelho. As parábolas de Jesus são profundamente terapêuticas e elas não foram ensinamentos para 2000 anos atrás. Elas são os ensinamentos para que nós possamos usar em todos os tempos, em todas as épocas. E o que vai mudar no decorrer dos tempos? É a nossa capacidade de discernimento, nossa capacidade de entendimento a respeito desses ensinamentos. Então, antes da gente entrar no tema, eu vou fazer uma oração e, na sequência, nós iremos fazer as nossas reflexões. Vamos então fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos até Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agradecer ao Criador do Universo, o nosso Criador, a oportunidade de estarmos reencarnados nessa querida escola, na querida Mãe Terra, essa abençoada escola de provas e expiações. Que possamos usufruir das bênçãos do Evangelho de Jesus como uma diretriz segura para a nossa orientação nessa etapa reencarnatória. Que possamos, com a intuição e com o esforço próprio, estarmos aí amando e respeitando as leis divinas e exercitando as virtudes do coração. Que possamos, na noite de hoje, refletir sobre esse assunto que iremos estar estudando e, por consequência, estar colocando em prática nas nossas vidas. E que Jesus possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estão ouvindo bem aí? Como está o áudio aí? Alguém dá um joiazinho aí, estão ouvindo? O som tá legal? Tudo ok? Ninguém respondeu, mas deve estar tudo ok, né? Vamos lá então. Então nós vamos refletir sobre a parábola do semeador, buscando aí esse entendimento. Essa parábola, na verdade, ela está descrita por 3 evangelistas. E nós vamos pegar no Evangelho de Mateus, ela está no capítulo 13, versículo de 3 a 9. É uma parábola pequena, mas extremamente profunda no seu significado e profundamente terapêutica para aplicação em nossas vidas. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, que deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a imagem, a figura de imagem que Jesus usa nessa parábola, como em todas as suas parábolas,
ele sempre retratava passagens, situações do cotidiano. Imagina como era a mentalidade, a nossa mentalidade. Provavelmente alguns de nós estávamos aí reencarnados lá na época de Jesus. Imagina o nível de entendimento cultural, social das pessoas há 2000 anos atrás. Então, essa metodologia, essa técnica tinha essa função, com a figura, uma história, com cores fortes, com sentido, para que as pessoas realmente pudessem absorver e entender aquele ensinamento que estava sendo passado. Então, nessa parábola, especificamente, Jesus usa aí a figura e a imagem de um semeador, usa a figura aí das sementes, né? E de alguns tipos de terreno. À beira do caminho, um terreno com pedras e um terreno cheio de espinhos. E depois 3 tipos de boa terra, um que rende a 30, outro 60 e outro a 100. Então Jesus, nesse primeiro momento, ele não está com o foco nem no semeador e nem nas sementes, porque o semeador é o mesmo semeador que lança sementes nos 6 tipos de terreno, tanto na beira do caminho, como no terreno pedregal e como no terreno com espinhos, e também nos 3 tipos de boa terra. E as sementes também são as mesmas. Então, numa primeira vista, tem-se a impressão aí de um agricultor extremamente descuidado, né? Imagina nos dias de hoje, nós aí que estamos aí no estado eminentemente agrícola, onde aí nós sabemos que as sementes aí de milho, de soja, de algodão são sementes que têm um custo para sua aquisição alto. Você imagina se tem algum agricultor que iria jogar as suas sementes na beira do caminho. A beira do caminho, na verdade, é o chão batido, como se fosse a estrada. Se lá se tem algum agricultor no seu juízo correto que iria desperdiçar as suas sementes na beira do caminho ou no meio de pedras. Quem queria lançar sementes no meio de pedra, com pouca terra, ou pior ainda, né, no meio dos espinhos. Então Jesus, na verdade, ele está chamando a atenção aí nesse primeiro momento para esses tipos de solo, para esses diferentes tipos de solo. Já já nós vamos entender o significado profundo disso. E esse semeador de Jesus, na verdade, ele não é um semeador qualquer. Esse semeador de Jesus não é um agricultor. Ele representa todos aqueles seres que estão dispostos, na verdade, a semear as sementes de amor no coração do seu próximo. E esse semeador, ele só poderá fazer isso quando ele já tiver, pelo menos, encontrado o endereço do reino dos céus. O reino dos céus, na verdade, está dentro de todos nós, dentro dos nossos corações. Então, uma pessoa só poderá ter condições de estar doando sementes de amor. Já já nós vamos entender o que são essas sementes de amor. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, nós temos pelo menos que ter encontrado aí o endereço do reino dos céus. Não significa que nós tenhamos já conquistado plenamente esse reino dos céus dentro de nós mesmos, mas pelo menos esse endereço, esse norte, e já estarmos de posse dessas sementes, que a gente só tem condição de doar aquilo que nós realmente temos. Então isso já vai exigir de nós aí uma série de esforços, uma persistência, uma resignação indispensáveis aí para os aprendizes de Jesus. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro tipo de terreno, Jesus então
está chamando a atenção, como nas outras situações também, para o tipo de solo que essa semente está caindo. E o que significa, na verdade, esses 6 tipos de terreno que nós temos aqui, esses 6 tipos de solo que nós temos aqui na parábola? Na verdade, eles representam os perfis psicológicos das pessoas na Terra. Não só o perfil psicológico, mas o padrão evolutivo de cada um de nós. Isso poderá ter vários sinônimos, na verdade, né? Nós podemos ter aí o nível de aprimoramento, as aquisições morais que cada um de nós já atingiu, e à medida aí que nós estejamos em melhores condições, obviamente estaremos mais aptos a absorver, a receber essas sementes de amor que nos são entregues, que nos são doadas. Então, os diferentes tipos de terreno simbolizam esses diferentes perfis existentes na nossa sociedade. Na parábola nós temos aí 6 perfis, né? Beira do caminho, pedregal, espinheiro e 3 tipos de solo boa terra, um que rende a 30, outro 60 e outro a 100. Então vamos aí primeiro refletir sobre o primeiro perfil, que é o beira do caminho. Talvez seja um dos mais comuns encontrados hoje aí na nossa sociedade de um modo geral. Então o perfil beira do caminho, são pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Essas pessoas, na verdade, elas permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida e, consequentemente, com a sua programação reencarnatória. São aquelas pessoas que não fazem nem o bem, nem fazem o mal, ou seja, elas estão em desacordo com a questão 642. Vamos lembrar aí a questão 642, Kardec pergunta aos benfeitores: para ser agradável a Deus e garantir aí uma boa posição futura, bastará que a gente não pratique o mal? Aí os benfeitores respondem que nós somos convidados a praticar o bem no limite das nossas forças, porque todo mal que resultar de nós não termos feito essas ações no bem será acreditado em nossa conta corrente, ou seja, na nossa reencarnação. Então, o perfil beira do caminho, esse perfil aí que está numa situação, entre aspas, de neutralidade. Só que esse perfil, no momento que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, esse perfil de planeta de provas e expiações em plena transição para o mundo de regeneração, o nosso compromisso aí com a nossa reencarnação vai muito mais além de ficar nessa neutralidade. Então esse perfil beira do caminho, na verdade, é uma metáfora sobre as pessoas que ainda estão na superficialidade. São aquelas pessoas que, como eu já disse, não são nem boas nem más, estão muito na superficialidade ainda. A semente cai nesse solo, ou seja, essa semente de amor chega até essas pessoas, mas não tem como germinar nesse momento, porque essas pessoas ainda não estão prontas para entender, para absorver, ou seja, para receber essas sementes. E são pessoas que estão muito mais aí vivendo pelos sentidos que pelos sentimentos. Então o foco delas está muito mais nas questões fisiológicas, no comer, dormir, fazer sexo, como um foco principal, e principalmente com vistas às questões materiais, em detrimento das questões espirituais. Estão atendendo muito mais aos instintos do que aos sentimentos.
Então, do ponto de vista espiritual e energético, esse perfil, na verdade, beira do caminho, ele, numa representatividade, seria como se essas pessoas estivessem, na verdade, numa visão espiritual, como se eles estivessem vegetando, porque eles não estão tendo um progresso espiritual, as pessoas que estão nessas condições. E por isso acabam pesando muito na economia social. São pessoas que ainda não encontraram um sentido para a própria vida e atendem principalmente aos convites superficiais impostos pela sociedade, pela mídia e pela cultura atual. Então existe aí um movimento muito grande das sombras, isso já foi descrito por vários benfeitores, Manuel Filomeno de Miranda mesmo traz isso no livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo Franco, falando aí dessa investida desses opositores do bem, atuando em vários segmentos importantes, como a nossa mídia, como essas pessoas influentes nos canais de televisão, quer seja jornais, e para que produzam programas e outros entretenimentos que nos levem para essas questões materiais e superficiais da vida, porque é muito mais fácil para que a gente se conecte, principalmente com os nossos sócios de dificuldade, com os espíritos inferiores, quando nós estamos aí conectados, sintonizados com essas questões. Então aí vale a nossa atenção, nossa vigilância diante dessas situações, de como estamos aplicando nosso tempo, com que tipo de programação que nós temos assistido, porque tudo isso influencia, né? Isso entra dentro das nossas casas, isso acaba tomando um espaço muito grande de tempo que nos leva aí, nos induz aí a essa superficialidade. E vamos aí analisar, então, finalizando a análise desse perfil beira do caminho, como que a vida, nós estamos falando aí que o objetivo é que nós nos tornemos aí uma terra fértil e com o tempo aí possamos ter um progresso, uma evolução na nossa produção, uma evolução do nosso desenvolvimento moral, na verdade, de 30 para 60, para 100, para que a gente entregue mais. Mas vamos imaginar aí que nós estejamos aí nesse perfil beira do caminho, como que as leis divinas vão fazer com que um perfil que estiver aí rebelde, que estiver insistindo em permanecer nesse perfil beira do caminho, como que a vida, como que as leis divinas irão modificar esse perfil? Vão transformar esse terreno, esse solo batido, numa terra mais fofa, mais condizente com uma boa semente. Qual a ferramenta, qual o arado que irá aí entrar nesse solo e fazer essa modificação? Nós espíritas aí temos a resposta, na verdade, na ponta da língua, né? E usamos muito isso, até é um axioma que nós usamos muito aí na doutrina, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então o perfil beira do caminho, quando ele continua aí na rebeldia, insistindo em permanecer nesse movimento, comprometendo a programação reencarnatória de um indivíduo, de um ser humano, aí a vida, pelas leis divinas, através da lei de causa e efeito, da lei de responsabilidade, da lei de justiça, vai criar situações com que essa pessoa, pela dor, que ela faça reflexões a respeito do sentido da vida e modifique aí a sua rota, o seu direcionamento e se transforme em boa terra.
rendendo aí 30, pode começar com rendimento de 30, já está muito bom, né? Então, esse perfil é beira do caminho, o revolvimento dessa terra, a adubação que essa terra vai receber para ela se transformar em boa terra, a ferramenta, o arado, vai ser a dor. Se a dor não for suficiente, aí o arado vai ser a dupla maravilha, na verdade, né? Em vez de ser uma lâmina só, vão ser duas lâminas. Aí vem a dor e o sofrimento. Geralmente o sofrimento, a dor, a gente até consegue dar uma convivida com ela, mas o sofrimento, aí a dose do remédio já fica um pouco mais forte e convidando a reflexões mais profundas e, consequentemente, aí uma mudança de comportamento, uma mudança de direção para que a reencarnação seja melhor aproveitada. E essa modificação dessa proposta, modificação desse perfil psicológico aconteça. Então, todas as vezes aí que estivermos distanciados da nossa programação reencarnatória, consequentemente das leis divinas e do desenvolvimento das virtudes do coração, nós vamos ser convidados a retomar ao caminho de onde não deveríamos ter abandonado, convidados pela dor e pelo sofrimento, na maioria das vezes. Aí nós temos aí, então vimos aí o perfil pedregal, perfil beira do caminho. Vamos ver agora o outro perfil da parábola, que é o perfil pedregal. Os que estão no movimento do pedregal são aqueles que já têm um indício de despertar para o bem, para o bom e para o belo. Mas a terra ainda é pouca. Como é pouca, tem mais pedra do que terra. A semente cresce rápido, mas logo vem o sol e cresce, e queima. E aí, ou seja, a gente vê muito esse perfil no centro espírita, né? Só tem aquela largada, né? Muitos de nós já fizemos isso, continuamos fazendo. Vamos aí no centro espírita, só um exemplo, né? As pessoas vão ao centro, se empolgam, e só que aquele empolgação é só na arrancada, né? Aí a manutenção e a persistência acabam não acontecendo, ou seja, aquele processo que era para ser um processo contínuo e com melhorias e com assertividades, a pessoa vai lá uma vez, depois larga a mão, arruma outro compromisso e aquilo não flui como deveria. Então, o encontro do perfil pedregal com essas modificações necessárias para que possamos atender a nossa programação reencarnatória, ou seja, que possamos aí estar realmente entendendo, estudando aí as leis divinas, sentindo elas no coração para que possamos de fato vivenciá-las, estarmos aptos aí a receber essas sementes de amor que estão sendo doadas para nós aí há tanto tempo, que possamos de fato modificar aí esse perfil psicológico nosso. O perfil pedregal já está aí um pouco melhor que é o beira do caminho, mas ainda a terra é pouca. E também nessa figura de margem aqui das pedras aí no meio da terra, ela tem um significado também aí desses pensamentos cristalizados que nós temos, que precisam ser modificados, ou seja, esses pensamentos precisam ser removidos, essas pedras precisam ser removidas desse solo, ou removidas ou quebradas, que precisam de fato que possamos remover esses pensamentos que nos levam, na verdade, para a superficialização. E toda vez que nós ficarmos aí numa posição superficial, nós estamos muito mais próximos do materialismo, ou seja, muito mais próximo dessa sintonia com todas essas situações que nos afastam do sagrado, do consciencial, do profundo, do nível essencial. Nós deveríamos estar aí nos esforçando para estarmos vinculados, que isso na verdade está muito mais próximo
da nossa essência divina, que é o que nós deveríamos estar nos esforçando aí com bastante tempo, com bastante dedicação, para que realmente esse aproveitamento do nosso tempo seja condizente com aquela programação que nós já fizemos. Então, o perfil Pedregal, as pessoas inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluir e logo se desmotivam. Já conhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. O que é essa verdade? O que é conhecer a verdade? Na verdade, conhecer a verdade é conhecer as leis divinas e naturais. Mas só o conhecer é suficiente? Não. Nós precisamos, na verdade, conhecer a nível intelectual, cerebral, sentir isso no coração, para que possamos, de fato, vivenciar isso no nosso dia a dia, quer seja na nossa família, no nosso ambiente de trabalho e também na sociedade. Então é imprescindível que passemos por todas essas etapas. E o perfil Pedregal, as pessoas já têm uma noção do espiritual, porque já conhecem essas questões a nível intelectual, mas esse conhecimento ainda está muito superficial, ele ainda não é refletido para ser sentido no coração. Aí que está a chave do processo. Então, as pessoas que ainda estão nesse perfil precisam se esforçar mais dentro do seu processo evolutivo para que de fato consigam aí revolver esses pensamentos cristalizados representados por essas pedras e se tornem uma boa terra. Então, e como que esse perfil também vai se tornar boa terra? Se ele continuar insistindo em permanecer no perfil Pedregal, a mesma receita: dor e sofrimento. Essa dor e sofrimento vai ser proporcional a cada perfil. Então, o perfil que necessite mais dor, mais sofrimento, a dose do remédio será proporcional a essa necessidade para que a pessoa modifique esse perfil. Então, está em consonância, está de acordo com as leis divinas, ou seja, lei de causa e efeito, lei de responsabilidade, lei de justiça. Então, o terceiro perfil, que é o perfil espinheiro, esse perfil é um pouquinho mais complicado. As pessoas do espinheiro são as que, por mais que as sementes amorosas caiam sobre elas, elas sufocam essas sementes sobre o peso dos sentimentos egóicos, tais como orgulho, egoísmo, vaidade e presunção, como se a vida ainda não fosse uma dádiva divina para a própria evolução. O perfil espinheiro é aquele que sufoca o amor a partir do desamor. São francamente materialistas e produzem muito mal para si próprio e para as pessoas que estão próximas deles, né? Essas pessoas, elas sufocam as verdades dentro de si mesmas, ou seja, sufocam as leis divinas. E normalmente enveredam por caminhos que produzem muito sofrimento. E esse perfil, o espinheiro, como que esse perfil vai se modificar? Da mesma forma que os outros dois que nós vimos anteriormente. Essa dor e sofrimento, proporcional ao que esse perfil necessita para essa transformação. Então, se a rebeldia permanecer, a dor e o sofrimento permanece. E ninguém consegue conviver ou viver com dor e sofrimento. Então, vai ser chegado o momento que, pela reflexão, essas pessoas irão modificar. Aí nós temos aí agora os perfis Boa Terra. Então, temos já o que estão na Boa Terra, simbolizando aqueles que buscam um sentido para a própria vida, que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução. Buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a Terra, a fim de produzir de acordo com a sua fertilidade. Então, essas pessoas já têm um conhecimento da verdade, já têm um conhecimento das leis divinas, já estão exercitando as virtudes do coração, então já estão no caminho
do propósito reencarnatório de todos nós. Aí uns produzem 30, representando aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. Já estiveram nos outros perfis e, graças à dor que esses perfis geraram, essas pessoas resolvem aceitar o amor divino e produzir amor em si mesmas. Aí desse perfil de boa terra tem os que produzem 60, representando aqueles que já estão numa situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor, ou seja, utilizam as leis divinas para transformar as suas vidas para melhor. E o perfil boa terra que produz 100 são aqueles que já se assentam na fidelidade à verdade, ou seja, já são fiéis às leis divinas. Têm as suas vidas repletas de sentido, ou seja, já estão no seu sentido pleno, em acordo com as leis divinas e com o exercício das virtudes do coração, com uma excelente qualidade de vida e utilizam todos os recursos para viver o ser que eles são, em comunhão plena com Deus. Então, os convites que nós temos aí é de semear essas sementes de amor em todos os tipos de terreno, independente dos tipos de terreno. Isso que a vida e que a doutrina nos convida, né? Então, como nós falamos no início, o que são essas sementes? Essas sementes de amor. Na verdade, essas sementes elas podem ser interpretadas de diversas formas. Do ponto de vista espiritual, as sementes de amor são tudo aquilo que dá sentido à vida. Uma mudança em nós mesmos para melhor, um exemplo de postura ética, uma ação no bem social em favor do mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentido nobre, uma orientação que damos individual ou coletivamente. Então, qualquer ação que façamos no bem é uma semente de amor que está sendo plantada de forma individual ou coletiva. Então, nós somos convidados a ser semeadores. Nós seremos semeadores de sementes altamente produtivas quando realmente nós tivermos condição de doar aquilo que nós realmente já temos dentro de nós pela nossa transformação moral, ou seja, pelos nossos esforços reiterados. Então, todas essas ações são sementes de amor imperecíveis, caindo por todos os terrenos, estimulando os terrenos a se fertilizarem. Então, todas as atividades realizadas do bem maior funcionam como sementes de amor, que caem nos diferentes terrenos, independente da condição em que se encontra o terreno. Ficarão aguardando o momento de germinar. Então, o trabalhador do bem, em qualquer área de atuação, estará sendo convidado a ser um semeador. Nós não somos colhedores. Nós não temos obrigação pelo resultado. Nós somos convidados a distribuir, a semear. A colheita vai ser individual de cada pessoa. A pessoa que está recebendo lá a semente de amor. De quem dependerá essa mudança dos perfis para a boa terra? Da própria pessoa, do livre-arbítrio dela. Então, nós somos convidados a ser agentes, ajudarmos nessa mudança, mas a modificação mesmo é da própria pessoa. Então, dependerá da vontade da própria pessoa. Por isso, o semeador não é um semeador qualquer. Ele não é um colhedor, ou seja, nós somos agricultores, temos a necessidade aí da colheita. Nós somos convidados a plantar, a semear. O semeador somente tem o compromisso de semear, não de transformar a beira do caminho ou pedregal em boa terra. Isso é com a própria pessoa. Então, cabe a cada trabalhador, após a fertilização do próprio coração, semear sementes de amor, de acordo com a possibilidade de cada um de nós, sem ter a pretensão de transformar o outro, mas apenas de servir de instrumento, para que essa pessoa possa se transformar por si mesma. Então, o trabalhador é convidado a evoluir por si mesmo, tornando-se um exemplo de boa terra. Então, isso, para nós espíritas, nós somos convidados a ser aquele exemplo do verdadeiro cristão. Então, para que a gente possa, de fato, ajudar aí essas pessoas na sua transformação.
Então fica o convite aí depois para a leitura. Essa parábola está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, e lá tem todas as características também do homem de bem, para que nós possamos aí dar uma lida depois aí, antes de dormir, ou agora mesmo, pegar esse capítulo 17 e dar uma lida nele lá, para que o estudo, mais essa leitura, possa nos ajudar aí nessas reflexões. Então fica o convite aí para todos, capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu vou fazer a oração para o encerramento da noite de hoje. Um abraço a todos. Vamos aí fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agradecer ao nosso Criador, ao Criador do Universo, essa oportunidade de termos conhecido essa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola. Agradecer a Jesus o envio do seu Evangelho, que nós possamos estar aí nos esforçando para estudá-lo e principalmente colocá-lo em prática. Que essas vibrações de amor se estendam a todos os lares das pessoas que se encontram presentes nesse estudo da noite de hoje. Possamos aí vibrar para que a humanidade possa aí ter dias melhores, que os nossos lares, a nossa sociedade, a nossa cidade também receba essas vibrações de amor, essas sementes de amor, e que Jesus possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos aí e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um abraço.